Fala, Hiro, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Profissão HND, o lugar certo para quem quer ser o consultor mais solicitado e bem pago da sua região. Me chamo Hiroki Shinkai, sou médico, professor e treinador oficial da UH. Você ainda não conhece a UH? É só a maior plataforma de treinamento em vendas diretas e marketing de rede da América Latina. Vou deixar o link da descrição para você conhecer. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre este suplemento aqui, o lançamento HND Resveratrol Complex. Então, já vou te pedir, já começa dando seu like aqui, porque tem muito assunto para a gente conversar hoje. Muito bem, qual é a situação em que nós nos encontramos? O que é que justifica o nosso lançamento HND Resveratrol Complex? Primeira coisa é o envelhecimento populacional. Você sabe, eu sou especialista em longevidade, geriatria, então eu conheço muito bem essa área. O fato é que o Brasil ele vive um momento em que as pessoas estão envelhecendo em termos populacionais, ou seja, a proporção de pessoas que ultrapassam ali os 60 anos está aumentando bastante. Só que não é só isso, junto com esse envelhecimento a gente está tendo hábitos que envelhecem. Ou seja, segundo o Tratado de Geriatria e Gerontologia, nós estamos vivendo cada vez mais, porém com uma qualidade de vida pior. Será que isso faz sentido na tua vida? Você conhece alguém que está chegando aí aos 80, aos 90 anos, mas não tão bem de saúde? Isso não é uma característica do ser humano, não é normal, entre aspas, chegar nessa faixa etária com tantos problemas. Isso, na realidade, é um acúmulo de fatores e exposições ao longo da vida que faz com que uma pessoa chegue com determinadas doenças. E as doenças que mais acometem essas pessoas são as chamadas doenças crônico-degenerativas. São doenças que afetam o coração, como, por exemplo, a pressão alta, o infarto, a insuficiência cardíaca. As doenças que afetam o cérebro, como, por exemplo, as demências, a demência de Alzheimer, a doença de Parkinson e outras doenças que afetam lá o desenvolvimento cerebral. E ainda temos o câncer, que é uma doença causada por mutações ali na célula do indivíduo. E por que isso acaba acontecendo? Existe um processo que nós chamamos de oxidação celular. Uma forma muito simples de você entender o que é isso é imaginando um pedaço de ferro exposto lá no meio ambiente, coloca ele lá exposto a sol, chuva, e depois volta com um mês para você ver como é que vai estar aquele ferro todo enferrujado. Na nossa célula ocorre algo parecido, mas o exemplo é só para você entender. Esse processo oxidativo celular é um processo que acaba retirando elétrons das estruturas, como célula, lipídios, ossos, DNA, tornando essas estruturas instáveis por acúmulo de radicais livres. Esse termo acredito que você já deva conhecer. Então, a produção de radicais livres é um dos fatores que faz com que o nosso corpo envelheça. Só que, naturalmente, nós temos um processo fisiológico que equilibra isso através de algumas enzimas, chamada superóxido desmutase e catalase. Tá? São nomes feios, mas para você entender que nós temos um sistema autolimpante no nosso organismo que, às vezes, não dá conta de tanta exposição que nós temos. O que é que poderia causar essa oxidação? O próprio meio ambiente, ou seja, excesso de poluição, excesso de alimentos superindustrializados e até o próprio estresse. O estresse também provoca processo oxidativo nas células. E qual é a composição do nosso HND Resveratrol Complex? A gente vai ter o transresveratrol, a vitamina C, vitamina E, vitamina A, o ferro, o zinco e a biotina. Eu vou te explicar no decorrer dessa nossa videoaula qual é a função e os benefícios de cada um desses elementos. Se você não deu like até agora, agora é a hora de dar o like, tá? Porque só foi a introdução do que a gente ainda vai conversar sobre esse suplemento que nós já estamos chamando ele de um suplemento Pro-Aging. Então, começando pelo resveratrol. No nosso caso, existe o transresveratrol, que é que tem a maior biodisponibilidade e consegue ser melhor absorvido pelo nosso organismo. Portanto, trata-se de um polifenol que apresenta propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, anti-apoptóticas, ou seja, ele evita que ocorra uma morte celular inadequada,
ela é neuroprotetora, cardioprotetora, anticancerígena e antiviral. Essa é uma fala que eu estou te colocando porque inclusive a referência vai estar no material complementar, tudo bem? É uma fala que eu estou te colocando, mas como consultor de bem-estar, como promotor da linha HND, eu peço que você não propague esse nível de informação, tudo bem? O que você pode mencionar em relação ao resveratrol é que trata-se de um suplemento antioxidante com propriedade anti-inflamatória, tudo bem? E aí no decorrer das nossos vídeos, você promove o vídeo para o seu cliente para que ele possa então entender do ponto de vista profissional quais são os atributos, os benefícios dessa substância e desse suplemento. O resveratrol, ele está presente no morango, em uma menor quantidade no amendoim, no mirtilo, na framboesa, que inclusive algumas dessas frutas nem tem no Brasil. E na uva, que é o nosso caso, né? A gente coloca em destaque a uva, e onde o resveratrol está bastante concentrado e presente tanto na casca quanto na semente. E aí vai aqui uma curiosidade, né, de por que a natureza colocou esse resveratrol na casca, que é justamente para proteger a fruta, a uva, dos raios ultravioletas e de algumas infecções, principalmente as fúngicas. Por isso, se você for fazer uma análise e buscar a concentração de resveratrol nas uvas, você vai ter sim uma diferença entre os tipos de uvas, mas quanto mais orgânica for a uva, quanto mais exposta ao ambiente a uva estiver, certamente ela vai ter maior concentração ali de resveratrol. Além disso, ajuda na manutenção da imunidade, mantém a saúde da pele, porque se protege a casca da uva, certamente vai proteger também a nossa pele contra esses efeitos antioxidantes. Mas para você que está aqui no Profissão HND, eu preciso de dar uma informação um pouco mais aprofundada. O resveratrol, ele age, né, nessas vias de antioxidação através de dois mecanismos, que é o NFR2, que hoje eu não vou te explicar, que é um mecanismo um pouco mais complexo, e o mecanismo chamado de SIRT1, que é através de uma proteína chamada sirtuína. Essa proteína é como se fosse assim um protetor do genoma, é como se fosse uma pessoa que fica, aqui no Ceará a gente fala pastorando, né? Uma pessoa que fica supervisionando. Pensa na sirtuína como se fosse assim um supervisor. Ele está observando o andamento do funcionamento do organismo. Quando alguma coisa começa a não andar do jeito que tem que ser, ele vai lá e resolve aquela situação. Então, a sirtuína ajuda através da promoção da lipólise, que seria uma queima de gordura. É por isso que alguns estudos, inclusive, mencionam o uso do resveratrol para manutenção do peso. Olha só que curiosidade, né? Uma informação importante para você que acompanha aqui o Profissão HND. A outra função seria de supressão tumoral, então por um mecanismo que também é complexo, mas ele observa o funcionamento, a divisão celular. Na hora que uma célula ela se duplica e já aparece com algum defeito, a sirtuína é ativada para fazer com que essa célula seja eliminada e não haja o desenvolvimento para algum câncer. Essa é a explicação mais provável. E uma outra ação é na estabilização da telomerase. Eu não sei se você já ouviu falar desse conceito dos telômeros, que inclusive a descoberta desse fragmento que está localizado nas extremidades do cromossomo X, ele é responsável pela longevidade das pessoas. Olha, a médica que descobriu isso ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. E a ciência está avançando nesse sentido de descobrir o que é que poderia então retardar o desgaste dos telômeros nos cromossomos. E essa via da SIRT1, ela então estabilizaria essas enzimas, né, que degradam os telômeros, aumentando, portanto, a longevidade das pessoas. Então fica aí essa dica adicional, essa informação adicional sobre a resveratrol e sirtuína. Além disso, a sirtuína também reduz esse estresse oxidativo, né, aumentando a longevidade, controla o ritmo circadiano, olha só. A gente nota que com o envelhecimento, o ritmo circadiano, o ciclo circadiano, que é aquele ciclo de sono e vigília, ou seja, pessoa acordada, pessoa dormindo, ela começa a meio que bagunçar. Isso pode atrapalhar o processo de envelhecimento. E também reduzindo o depósito das chamadas placas beta-amiloide. Meu Deus, o que é isso? É uma placa de TV? Não, não é.
são substâncias, imagine assim um grude, tá? Imagine uma cola. Essa placa que se acumula no cérebro, ele vai destruindo os neurônios. É uma das explicações, inclusive, que está relacionada ao desenvolvimento da demência de Alzheimer. São as placas de beta-amiloide. E essa via SIRT1, ela diminuiria o depósito desse grude, contribuindo para a plasticidade neuronal, contribuindo para a saúde neuronal do indivíduo. A SIRT1 ainda tem ação também anti-inflamatória, né? Controla a secreção de insulina, uma coisa importante, e regula a síntese do que a gente chama de óxido nítrico, que tem íntima relação com a rigidez e a pressão dos vasos sanguíneos. É por isso que resveratrol também tem sido associado ao controle e à normalização da pressão arterial. Existe também um mix de vitaminas dentro do nosso resveratrol complex, que seriam as vitaminas C e E, muito importantes aí no processo antioxidante também. Então não é só resveratrol. Vamos ter também a vitamina A e também a biotina. Nesse caso, a função seria para manutenção da saúde da pele. E temos também os minerais. Dentre os minerais eu tenho o ferro, que nesse caso tem a função auxiliar na síntese de DNA, no reparo celular, na produção de energia e no transporte de oxigênio, que é muito importante para geração de energia no nosso dia a dia. O zinco, aqui como função também antioxidante, a gente já tem falado do zinco em outros suplementos da linha HND, e ajudando também no sistema imunológico e na manutenção da saúde da pele. Como é que eu faço para usar o HND Resveratrol Complex? Bom, primeira coisa, uma cápsula uma vez ao dia. Sempre me perguntam assim, qual o melhor horário de tomar o suplemento? É importante que você sempre recorra ao rótulo do produto. Se no rótulo tiver alguma observação em relação a isso, você segue a recomendação. Como no caso do HND Resveratrol Complex não há restrição, recomendação sobre o uso, então a gente vai admitir que ele pode ser usado de manhã, de tarde, de noite. Eu particularmente costumo tomar pela manhã, tá? Isso cabe muito bem nas minhas rotinas. O cuidado que você tem que ter em relação ao uso é que é um produto indicado para adultos a partir dos 19 anos, o que não contraindica o uso em pessoas mais jovens, porém há uma necessidade de recomendação profissional nesse caso. Não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças. Aliás, eu estou aqui, inclusive vou fazer uma pausa nesse vídeo e aí você escreve aí nos comentários. A ideia é que eu inicie uma série de lives em relação a suplementos, em relação a condições de saúde, para que justamente a gente possa trazer as pessoas para tirarem suas dúvidas durante a live em relação ao uso de suplemento. Então, se você achar que isso é interessante, coloca aí nos comentários que a gente vai pensar numa estratégia para acrescentar. Então, se você está gostando desse conteúdo até agora e já deu seu like lá no início, agora é a hora de você se inscrever no canal e ativar o sininho para que a gente possa mandar a informação de novos vídeos, né? Você vai ser a primeira pessoa a saber que tem um novo vídeo aqui sobre suplementação HND. Eu sei que a nossa meta é alta, a gente quer alcançar 10 mil inscritos até julho, mas eu conto com a tua ajuda, porque quanto mais a gente propagar essa informação, mais consultores HND profissionais a gente vai ter no mercado. É isso que as pessoas almejam, elas desejam uma pessoa que saiba conduzir, que saiba promover e explicar os benefícios da nossa suplementação. Continuando, a gente vai falar um pouquinho agora sobre gatilhos de venda. Ou seja, de nada adianta você conhecer o suplemento se você não souber introduzir isso como uma solução na vida das pessoas. Então, primeira coisa, mencione termos como desacelerador do envelhecimento. O resveratrol, o HND Resveratrol Complex, ele é um suplemento que ajuda na desaceleração do envelhecimento, ajuda a manter a juventude, olha só, 2 gatilhos importantes, rejuvenesce a pele. Se você encontra pessoas aí que já têm uma pele saudável, que são pessoas de meia idade para frente, você até pode começar uma conversa elogiando essa pessoa. Nossa, sua pele é tão bonita, tão jovem, você por acaso está usando resveratrol?
Naturalmente, as pessoas não têm ainda o hábito de fazerem suplementação direcionada para uma boa longevidade, ela vai dizer que não. E aí você pode complementar. Imagine se você usasse, você vai chegar nos 70 anos com uma pele de 50. Então, isso são gatilhos que ajudam a pessoa a se interessar pelo uso da nossa suplementação. E mencione também que é um suplemento que ajuda na proteção do cérebro e do coração, tudo bem? Vale sempre ressaltar que o consultor de bem-estar não está autorizado a falar que ele previne certas doenças, né? Isso é um contexto que pode comprometer o trabalho de um consultor profissional. Então mencione sempre manutenção da saúde, proteção de sistemas específicos. Então proteger o cérebro, proteger o coração é uma forma de promover que está ok, tudo bem? Informações operacionais para você. O código do produto é o 17560. Cada unidade de Resveratrol Complex vai acumular para você no seu escritório virtual 35,5 pontos. Lembrar que um frasco ele vem com 30 cápsulas, né? Então você pode perceber aí que são cápsulas com uma cor, né, que se assemelha à uva, né? Isso faz parte aí do marketing para facilitar a absorção de informação e conhecimento. É muito fácil de deglutir, né? Então eu só recomendo que tenha cuidado na hora de usar em concomitância com o nosso Rest and Recharge, né? Embora a cápsula seja ligeiramente diferente, se você de repente pegar no escuro, pode ser que você confunda aí os dois suplementos. Então muito cuidado na hora de tomar, porque são suplementos com propósitos diferentes, tudo bem? Preço para consumidor, R$ 139,90. Então um frasco dá para um mês. Neste exato momento a gente ainda está operando em 2 níveis de desconto, né? Pode ser que isso mude, mas por enquanto é assim. Se você é um consultor que tem 30% de desconto, você vai comprar R$ 97,93. Se você é um consultor que tem 40% de desconto, vai poder adquirir o suplemento por R$ 83,94. E qual seria o lucro estimado caso você tenha 10 clientes ali utilizando mensalmente, que é um número extremamente baixo? A gente coloca sempre para baixo para você ver o potencial de ganho trabalhando com a nossa linha, sendo um consultor da linha H&D, né? Um consultor de bem-estar. Então, se você promove ali 10 unidades por mês, 10 clientes que não vão consumir só 1, 2, 3 meses, esse é um suplemento que foi criado para você usar por toda a vida. 10 clientes, você vai ter uma arrecadação aí de R$ 1.399, sendo que se você tem um desconto de 30%, você acaba lucrando R$ 419,70. Se você tem 40% de desconto, você lucra R$ 550,60. Então é um bom lucro com um único suplemento. Lembrar que a nossa linha é bem ampla, é bem vasta, sempre você vai ter o nosso apoio para orientar a promoção e inclusive orientar o uso com teus clientes. Falando de cross-sell, para a gente chegando já no final do nosso vídeo, é sempre importante quando você promove um produto, você associar a outros para potencializar a questão da saúde, tudo bem? Então, no caso do nosso H&D Resveratrol Complex, como cross-sell, a gente pode incluir aqui o Immunity Complex, cujo preço a consumidor está R$ 99,90. Depois você assiste o vídeo específico sobre o Immunity Complex. E o outro seria o Hyaluronic Derm. Se a pessoa está usando o Resveratrol com o intuito de manter a saúde da pele, você pode então promover o Hyaluronic Derm, porque lá você vai ter lá o colágeno tipo 1 e o ácido hialurônico. Nesse caso, 30 sachês, que é solúvel em água, R$ 199,90. E assim você vai construindo aí uma rede de clientes, consumidores que vão ficar extremamente satisfeitos com o resultado, proporcionando a solução para a vida dele e para você um sucesso financeiro e prosperidade aqui no nosso negócio. Então é isso, se você quer receber o material complementar desta aula, ou seja, os slides no formato em PDF, clique no link da descrição que a gente automaticamente já manda para o seu e-mail. Se você está assistindo esse vídeo e quer se tornar um consultor H&D, você vai conversar com a pessoa que te enviou esse vídeo, porque ele vai te explicar com mais propriedade como funciona
toda a mecânica do nosso negócio para que você possa prosperar na sua vida. Agora, se você acessou esse conteúdo por acaso e quer saber como se tornar um consultor H&D, clique no link da entrevista para você ter mais informações. Eu fico por aqui, continua sua jornada de aprendizado aqui no Profissão H&D. Até o próximo vídeo e um grande abraço.